Aí, começou. Show de bola. Deixa eu ver aqui. É, Vocês estão vendo minha tela já? Não, né? Deixa eu clicar no share de novo. Não, não. Não, Share. agora sim. Isso aqui, a gente tem acesso no nosso time aí, num cluster VMware, que ele está feito deploy na Cloud VM. Tá? Esse aqui talvez não seja o melhor cluster VMware para a gente falar sobre storage, porque eu não tenho muito storage aqui, eu não consigo conectar um storage BM aqui. A gente está trabalhando para ter um ali no sétimo andar, onde está o Fusion lá. Pois aí, assim que tiver aquele cara ali, a gente consegue fazer um negócio 100% voltado para os nossos flash, tá? Mas para vocês entenderem o que que o VMware é capaz de fazer, esse aqui eu acho quebra um galho já, tá? É, O VMware, eu tenho alguns componentes principais aqui, tá? Essa tela que eu estou acessando, essa tela principal aqui do Home, é uma tela num ambiente que o pessoal chama de vCenter, tá? Então, o vCenter, ele é um gerenciador do ambiente de VMware, tá? O VMware é um software para virtualização, então eu posso pegar um host, um hardware, um servidor, ou mesmo um notebook, tá? Hoje em dia, no MacBook, é difícil porque o MacBook usa um processador proprietário dele, tá? Mas na época em que o MacBook usava Intel e nos ambientes de Windows, eu usava VMware, um VMware chamado VMware Workstation, para fazer teste na minha própria máquina. Tá? Então, o que que é um virtualizador? Um virtualizador é um cara capaz de pegar um hardware e dividir ele de forma que eu use para múltiplos sistemas operacionais, múltiplas instalações diferentes. Tá? E aí eles têm um conceito que eles chamam de host e guest. Tá? O servidor, né, nesse caso aqui, ó, dentro do VMware, eu vou ver o inventário dele. Tá? Dentro do inventário dele aqui, ele tem uma nomenclatura. Então, eu tenho o vCenter, que é o gerenciador. Dentro do vCenter, eu tenho um cara chamado Data Center, que é uma unidade de gerenciamento do VMware. E dentro do Data Center, eu tenho um cluster. E nesse cluster, eu tenho quatro hardwares. Tá? Ó, host 00 aqui e até o host 03. Isso aqui é um servidor físico, tá? No caso, ó, ele é um ThinkSystem SR650. Ele tem 96 logical processors, então ele tem 48 core, né? Tem 5 placas de rede e tem 768 GB de memória, tá? Então isso aqui é um servidorzinho bem grande, bem razoável. Então isso aqui é o que os caras chamam de host. Tá? Então, dentro desse host, dentro desse camarada aqui, eu vou instalar um sistema operacional. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó, copiar o nome, abrir aqui, ó. Host 000.lab.syslab.lock. Não funcionou, então a gente pega o endereço IP dele, só um minutinho. E daí aquelas VMs que falou que ele tinha 19, aquilo é como se E fosse réplica? não, não, vamos chegar. Eu vou descer o Tá. nível aqui, tá? Só para a gente não se perder aqui. HTTPS. Ah, ô, Ramos, Oi. quando os caras falaram lá no grupo da que subiram dois hosts, cada M4 lá é um host. Isso. Não importa o tamanho, nada, né? Capacidade. Não, não importa o tamanho. O host é o hardware físico. Aham. Ô, inferno. Se eu não escrever certo, não vai, né? Olha só. Tirar esse ponto e vírgula aqui. Advanced. Aqui é questão de certificado, como não tem certificado.
E aí eu vou abrir uma outra tela aqui e vou fazer um SSH root arroba host. Host 000. Não gostou no 0, eu tento no 1, não tem problema. Ó, então esse host aqui é aquele servidor lá, SR650 Lenovo. É um cara desse, ó. Tá? Você vê que o nosso servidor aqui é um cara com 4 disquinhos SSD, 4 ou 5, eu não lembro certinho, tá? Então, assim, isso é um servidor, ele tem 2 sockets lá, e aí cada socket tem 24 core, que dá os 48 cores, que dá os 96 processadores virtuais que ele falou aqui para mim, tá? Então, esse host aqui, host 0. Esse aqui, host 1, eles são todos iguais, tá? Quando na nossa máquina aqui, no nosso host do MacBook que a gente instala, que a gente está usando, a gente tem o sistema operacional chamado macOS instalado, tá? Nesse host aqui, eu instalei um sistema operacional que é esse cara que eu estou acessando aqui. /etc *asterisco release. Ele nem tem um asterisco release igual. Todo Linux tem um cara chamado asterisco release alguma coisa no /etc, tá? Ó, isso aqui é um Linux. /etc, /etc, asterisco release, release, asterisco, tá? Então, dentro do arquivo release aqui, ó, ls-l /etc /asterisco release asterisco. O System Release aponta para um cara chamado Red Hat Release, e o Red Hat Release tem essa informação. Isso aqui normalmente é a versão do sistema operacional, tá? Isso é um host Linux, que por acaso está nesse cluster VMware aqui, mas por enquanto ainda não, a surpresa não era essa. Cadê o amigo, esse cara aqui? Release asterisco. Não tem, mas tudo bem. Esse sistema operacional aqui é um sistema operacional chamado ESX. Tá? Que é um Linux modificado, é um kernel de Linux modificado pela Red Hat. Ele é um sistema operacional proprietário da Red Hat. Da Red Hat, não, perdão, da VMware. Tá? Então, nesse host aqui, que a gente está falando, no host 000, é esse mesmo camarada aqui. Eu vou acessar ele como root. E aí, qual que é a senha de root dele? audi.ibm.com. Daqui a pouco a gente acessa ele aqui. Então, nesse host, que é um servidor desse aqui, eu instalo um sistema operacional chamado ESX, tá vendo? Ó, ESX aqui, host client. Quando eu ligo, e dentro desse ESX aqui, é que eu vou criar as minhas VMs, os meus virtual machines, tá? Então, voltando aqui nessa tela, você notou que tinha 19 VMs aqui no meu monitor, né? Ó, 19. Tá? Se eu pegar as VMs aqui, então, por exemplo, esse cara chamado CL01N03, ele é uma máquina virtual rodando um sistema. Esse cara aqui eu conheço, porque ele é meu amigo, ele faz parte do meu cluster Scale, SSH, root, arroba, cl01n03.lab, sysw.com. Tá? Então eu estou dentro de um sistema operacional, você dá um cat no /etc asterisco release asterisco, ele é um Linux versão 9.2. Então é uma máquina virtual. Eu instalo o VMware, ele serve para isso. Ele serve para mim criar máquinas virtuais dentro de uma máquina muito grande. Tá? Então, esse host aqui que a gente tem acesso, né? Esses 4 caras aqui são 4 caras do mesmo tamanho. 96 CPUs
lógicas com 768 GB de memória. Tá? Então, isso é uma máquina enorme. Então, se eu precisar fazer um teste, por exemplo, onde eu preciso subir um cluster Ceph, tá? Eu quero subir um cluster Ceph, então eu tenho aqui um Ceph, ó, Ceph. Eu tenho 5 servidores Unix. Do ponto de vista do Ceph, isso aqui são servidores Unix, tá? Então, esse servidor Unix aqui, ele tem, cadê a configuração dele? 2 CPUs alocadas e 8 GB de memória. Então, daquele servidor físico grandão com 96 core, eu estou usando só 2 nesse servidor aqui. E daqueles 700 GB de memória que ele tem, eu estou usando 8 GB nesse cara aqui para mim fazer meu teste. Tá? Então, o VMware, ele é um cara que ele vai fazer com que eu faça uma melhor utilização do hardware. Eu pego um hardware muito grande, divido ele em hardwares em instâncias menores, e aqui tem uma nomenclatura, tá? Esse cara eu chamo de host, esse servidor físico aqui é host, e todos esses caras aqui é o que a gente chama de guest, é um convidado. Tá? Então, dentro desses hosts aqui, desses 4 hosts, eu tenho no momento todas essas máquinas virtuais aqui, ó. Tá? E por eu ter um cluster, né? Por ser um cluster, significa o seguinte: se eu pegar essa máquina que é o Bastion Host aqui, ela tá rodando no host 2, ó. Aqui é onde ela está sendo executada. Se eu clicar com o botão direito dela aqui e falar migrate, tem um botão de migrate aqui, ó. O que que ele vai fazer? Eu consigo movimentar essa máquina do host 2 para outro host dentro do meu cluster sem que o ambiente seja parado. Tá? Então, assim, a vantagem do VMware para os clientes finais, na prática, eu consigo pegar hardware e dividir ele de uma forma que eu vá fazer uma utilização melhor. Tá? Então, por exemplo, uma outra coisa que eu tenho nesse VMware aqui, né? Nesse VMware aqui, eu tenho cluster OpenShift. Tá? Então, o cluster OpenShift ele precisa de no mínimo 3 master e no mínimo 2 worker para trabalhar bem. Tá? E esses master aqui, eles são pequenininhos, são caras, ó, 4 CPUs, 16 GB de memória. Então, assim, em termos de hardware físico, para mim entregar 4 CPU e 16 GB de memória, me dá um trabalho maluco. Eu teria que colocar cabo, plugar e tal. Nesse caso aqui, é tudo virtualizado. Tá? E aí, o que que o VMware me permite além disso? Primeiro, deixa eu ver se eu abrir a cloud aqui. Deixa eu tirar aqui, porque ele vai mostrar uma senha e eu não quero que ela fique gravada aí. Host 0. Cadê a senha do bichinho? Devices. Só um minutinho, amigos, enquanto eu pego a senha do root daquele camarada lá. Lab 2. O que mais que é interessante aqui no VMware, tá? Aí falando para a parte prática, né? Dentro desse cluster VMware aqui, desses hosts, vamos voltar aqui nos hosts, tá? Eu tenho uma capacidade de storage dentro dele aqui. Então, nesse caso aqui, deixa eu ver se ele me dá esse detalhe. Aqui ele vai dar. Deixa eu pegar a senha do cara aqui. Pronto, copiei a senha do amigo aqui. Root, senha, login. Eu posso gerenciar os meus hosts direto dentro do ESXi Host Client aqui e posso fazer via linha de comando também, tá? Quase tudo que a gente faz no mundo Unix aqui eu posso emular via linha de comando ou direto aqui nessa interface. Esse cara aqui é mais simplificado. Qual que é a diferença? Aqui eu estou lidando com um único servidor, só com esse host 000 aqui.
Tá? No vCenter, o vCenter é o Virtualization Center aqui, eu consigo tomar conta do meu cluster como um todo. Então, quando eu vou criar uma máquina virtual, ele nem me pergunta onde ele vai pôr, mais ou menos que ele vai balancear aí, ele vai procurar o cara com mais espaço, mais CPU livre e vai criar a minha máquina onde ele tiver espaço, tá? Deixa eu ver o storage aqui. Ele tá mascarando de um jeito que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Hardware. CPU, Ethernet Controllers. Cadê? Não tem os discos aqui. Eu acho que é 4 discos, tá? Qual que é qual que é o importante aqui nessa história do storage, tá? Tá com um asterisco aqui, uma exclamação, depois eu preciso descobrir por quê. Tá? Nessa solução de VMware aqui, nesse cluster, qual que é uma opção que eu tenho para trabalhar com hardware em cima do VMware? Eu entrego um disco do Flash System direto para o host, aí ele vai transformar esse camarada, esse disco que eu entreguei, num cara chamado Data Store, tá? E dentro do Data Store eu vou ter aí é, é, vamos voltar de novo um pouquinho aqui, senão acho que eu não consigo explicar. Vamos criar aqui dentro dessas VMs aqui, deixa eu ver se tem alguma Windows. Aqui, ó, WinLab AD. Por que que o VMware é um cara bacana, né? Por que que o VMware é um cara legal nesse sentido? É para o cliente, porque o cliente gosta tanto de VMware. Porque, por exemplo, esse WinLab AD aqui, ele é, entre aspas, um servidor Windows, uma máquina Windows. Ele tem 2 CPUs, 8 GB de memória e tem um discão aqui de 128 GB, tá? Se eu clicar nessa tela aqui, é como se eu fosse acessar a console daquele cara. Isso, ó, a console Windows, tá? Então, o VMware, ele me dá essas facilidades. Eu consigo acessar como se fosse a console do cara, sem ter que ir com um monitor e um teclado lá até o ambiente aonde o cara está instalado, tá? Então, isso é uma outra vantagem do VMware aqui que o VMware pode fazer pela gente, que facilita bem. Por isso que os clientes, por isso que o VMware faz tanto sucesso no mundo corporativo, tá? Então, eu até esses dias eu dei esse desafio para o Henrique aí, eu não sei se ele conseguiu. Você já instalou, algum de vocês já instalou o Linux ou Windows direto numa máquina, num notebook do zero, assim? Já passaram por essa experiência? Tá? Normalmente o que que você faz? Você pega um pendrive, você vai na internet e aí você vai procurar. Quero instalar um Linux, por exemplo. Eu quero instalar um Red Hat Enterprise aqui, ó. Red Hat Enterprise ISO. Você vai lá no Red Hat Enterprise, você vai lá, procura na internet onde está o cara, ó, quero fazer o download do ISO. O ISO é como se fosse o disco para fazer a instalação, tá? Antigamente você tinha que pegar um disco físico, um CD, pôr lá no CD do seu notebook e botar por esse CD para fazer a instalação no disco. Hoje em dia, no ISO, o cara pluga num USB. Você grava o ISO no USB, buta a máquina pelo USB e faz a instalação. Cara, olha, eu quero fazer a instalação de um Linux lá no meu VMware. O que que eu faço? Eu já sei, porque eu já fiz isso, porque tem todas essas máquinas aqui instaladas, tá? Dentro do meu Data Store, o Data Store é uma área de armazenamento para o VMware, tá? Dentro do meu Data Store, se eu procurar aqui Files, isso aqui, cada VM minha, cada ambiente, eu tenho uma máquina lá chamada Bastion, né? Ó, aqui, ó, essa máquina chamada Bastion BM aqui, tá? Ela é um Linux, 2 CPUs, 8 GB de memória, tem 100 GB de espaço alocado para ela aqui. Se eu for lá no storage, que está disponível para o meu VMware, se eu procurar minha Bastion BM, ele está aqui, ó. O meu disco, a minha unidade que está sendo a minha Logical Unit lá, que está sendo o disco de instalação do meu sistema operacional lá daquele Bastion host, ele é um arquivo aqui dentro do Data Store do VMware. É um arquivo chamado VMDK. Aqui, ó.
Tá? Então, assim, eu faço uma virtualização dos caras. Em vez de eu entregar um disco físico, de eu entregar um Loom do meu ambiente lá do storage para minha VM, eu entrego a minha Loom para o VMware coloca um sistema de arquivos em cima daquilo ali, e aí ele chama de data store, e quando eu vou alocar a minha máquina ali, ele coloca aquele cara como data store, tá? Então, assim, eu tenho uma pasta aqui minha de gerenciamento que eu chamo de ISOs. E aqui nessa pasta chamada ISOs, eu tenho aqui, ó, um Debian 12.10, eu tenho um Red Hat 8.10, eu tenho um Rock Linux 8.9, um Rock Linux 9.5 e um cara chamado WinServer 2022 aqui. Então, assim, aquele ISO que eu baixei da internet para colocar num pendrive para instalar uma máquina, eu transfiro aquele ISO aqui para dentro do VMware. E aí eu vou criar a minha VM aqui para vocês darem uma olhada, ó. Vou clicar aqui, New Virtual Machine, Create a Virtual Machine. Preciso dar um nome para ela. Eu vou chamar aqui, ó, Test Win. Eu vou criar ela no Cluster 2. Não me interessa aonde, tá? Só vou marcar Cluster 2. Dentro do Cluster 2 eu tenho todos esses data store. Esse data store aqui pode ser uma logical unit que vem lá do nosso flash system, tá? Vou clicar no Data Store que eu sei que tem espaço aqui, ó. Tem 6,52 terabytes livre nesse Data Store. Aqui é questão de compatibilidade de VMware. Se eu quiser pegar essa máquina e levar para um VMware versão velha, eu tenho que colocar uma compatibilidade mais nova, mais antiga aqui. Nesse caso, não me interessa, eu deixo a última versão vigente aqui. Aí ele me pergunta qual que é o tipo de sistema operacional. Não faz diferença para o VMware, mas ele me pergunta aqui por algum motivo. Aí falou, olha, eu quero essa máquina um pouco maior, eu quero com 4 CPUs, quero ela com 16 GB de memória e quero um hard disk aqui de 90 GB, tá? Aonde esse hard disk vai ficar? Se eu abrir aqui, ó, ele vai ficar no Data Store Default, que é o cara que eu selecionei lá atrás. Ele vai, na prática, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse Data Store, que está aqui atrás, vai criar um diretório lá com o nome da minha VM, vai criar um arquivo VMDK lá, e ele é team provisioned. Ele não vai nascer com 90 gigas. Ele vai crescer conforme a minha necessidade, tá? Aí, olha, eu quero. Aí outra coisa. O VMware, ele tem um outro software chamado NSX, eu já falo dele. O NSX é toda uma parte de rede, tá? Então eu vou dizer aqui, eu vou escolher a rede que eu sei que funciona aqui, depois eu explico a parte da rede para vocês. A rede que funciona é essa 10 aqui, ó. Aí, olha, a minha máquina tem um CD DVD, ela não tem um cara físico. Se o meu host tiver um DVD físico, eu vou usar a client device aqui e vou falar, olha, conecta o client device no host físico direto na minha máquina virtual. Não é o caso. Eu vou usar aqui, ó, um data store ISO file. Aí eu vou lá no meu vSAN, vou lá no meu diretório de ISOs e eu quero botar esse WinServer aqui, ó. E quando eu der power on na máquina, ele vai dar o. Eu quero que ele esteja conectado a esse CD aqui. Vou dar um next, ele me deu um sumário aqui, eu vou dar um finish e a minha máquina está criada, tá? A minha máquina virtual começa com T, né? De test win, tá? Então, se eu der o power on nela aqui, ó, é como se eu estivesse assinando lá e vou ligar a minha máquina virtual. Vou ligar a minha máquina virtual, vou abrir a console dela. Vocês, como vocês comentaram, vocês nunca fizeram a instalação de uma máquina por vocês. Aqui, isso aqui é a BIOS, é o hardware básico. Eu vou no hardware básico e vou falar para ele o seguinte: falar, olha, eu quero que você boot do SATA CD-ROM. Olha lá, pressione alguma tecla para bootar do CD ou não deu tempo. Esse loading files aqui já é do CD do Windows que ele está emulando lá. Então, eu vou fazer uma instalação do Windows do zero aqui nesse ambiente. Tá? Então, assim, por que que é tão popular o VMware?
Porque, cara, é muito fácil você criar várias máquinas, é muito fácil você criar ambiente para teste. Aqui nesse cluster aqui, ó, eu tenho teste eu separo em pasta para ficar bonitinho, mas eu tenho duas emulações de COS, que é produto IBM, eu tenho cinco clusters OpenShift aqui, ó. Todos esses aqui são clusters OpenShift. Eu tenho um Protect, eu tenho um cluster de Scale, eu tenho um outro ESX virtualizado dentro do ESX Pi. Assim, ele, ele é muito prático. Aí, por exemplo, ó, essa máquina aqui, o meu Bastion Host, é da onde eu faço a minha instalação dos ambientes de OpenShift. Cara, eu quero essa máquina, ou acabei de fazer a instalação do Windows aqui, eu quero outra dessa máquina Windows. Se eu clicar com o botão direito aqui e mandar clonar, ele clona o disco e a configuração em outro cara e eu tenho outro Windows para me usar instantaneamente. Tá? Então ele é muito popular no CPD, ele é muito popular nos ambientes aí, porque ele me traz uma facilidade gigantesca aqui para o mundo para onde o cara precisa usar o Windows Linux aí à vontade. Tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu tenho quatro. Tudo bem que são máquinas enormes, né? 96 cores, 700 GB de memória, não é todo mundo que tem. São quatro máquinas grandes. Mas olha, eu tenho aqui. Deixa eu ver se ele tem uma ideia do total aqui, ó. Eu tenho 95 virtual machines. Tá? E aí, outra coisa, eu falei da rede, né? Aqui eu falei do storage. Nesse caso aqui, o que que são esses data store, tá? Todo host desses aqui, cada máquina dessas aqui, tem uma área de disco. A gente já falou disso ali nas outras vezes que a gente conversou, né? Eu tenho um disco que pode ser NVMe, pode ser SSD, pode ser mecânico, não me interessa. Ele tem uma área de disco aonde eu vou instalar o sistema operacional que vai botar essa máquina. Nesse caso, o sistema operacional é esse SX aqui, tá? O que sobra da instalação desse ESX aqui, porque o ESX ele vai ocupar, sei lá, uns 40 GB num disco. E o menor disco que a gente tem hoje em dia numa máquina desse tamanho é um disco de 240, é um disco grandão, tá? O que sobrar desses discos aqui, o VMware vai colocar para mim como um data store, tá? Então, ó, o data store do host 0000 é a sobrinha da instalação, tá? Qual que é o tamanho dele aqui para a gente ter uma olhada? Ó, provavelmente é um disco de 400 GB, porque eu tenho 300 GB dentro desses data store aqui livre para mim usar, tá? Aí o VMware tem uma outra coisa bem interessante. Como eu falei, no mundo enterprise, esses discos aqui, o cara não usa desse jeito aqui. O cara não vai encher o disco a máquina de disco, tá? No mundo enterprise, ele vai colocar uma placa de Fabric Channel lá e vai consumir os nossos data store. Nesse cluster especificamente aqui, eu devo ter quatro disquinhos desse, tá? Preenchidos. Esses quatro disquinhos, o VMware com esses quatro hosts aqui, eles se conversam e eles pegam esses quatro discos de todos os hosts e disponibilizam para mim como se fosse uma área única. É o que o ambiente chama de vSAN. Como é que chama? A VMware chama isso de vSAN. Tá? Por que que ele está amarelo aqui, o meu data store? Ele está amarelo aqui porque provavelmente eu ultrapassei o nível seguro de uso desse cara, tá? Porque se eu perder um desses nodes, os outros três têm que segurar a informação para mim, tá? E se eu encher todos os discos dos quatro nodes, os caras não vão conseguir mais segurar essa informação. Então é como se fosse um software RAID lá, um erasure code, tá? Então esse vSAN ele tá amarelinho aqui, cara, muito provavelmente porque ele tá reclamando que eu tô usando storage demais já nesse vSAN, tá? Outra coisa que o VMware faz muito bem, eu tenho aqui a parte de rede, tá? Então, cada host meu aqui, vamos voltar lá no host. Cada host meu aqui tem quatro portas físicas. Cadê a parte networks? Eu não vou. Ah, aqui, ó, quatro hosts, data permit, configure.
Distributed switches? Não, não é isso, não. Cada host meu desses aqui, summary. Acho que no summary que tem essa informação, né? Networking, aqui, ó. Tem uns 5 adapters físicos. Tá? Então, esses adapters físicos aqui desses 4 hosts estão conectados num switch de rede fisicamente, um Cisco desses da vida, ou um Alcatel, ou qualquer que seja a marca desses caras aí. Provavelmente é Lenovo também, porque é tudo IBM, né? Na cloud IBM. E aí, o VMware consegue criar uma camada que eles chamam aqui de distributed switches, tá? Eu consigo criar eu consigo separar os redes lógicas dentro dessas redes físicas, tá? Então eu tenho uma rede lógica aqui que eu chamo de 192.168.10.0 e 192.168.11.0. Todas as minhas VMs, praticamente todas as minhas VMs estão dentro dessa rede lógica aqui. Significa que entre elas, todas elas podem se conversar. Tá? Então, isso é uma outra coisa que o VMware faz para mim muito bem. Eu consigo criar isolamento. Então, se eu quiser, por exemplo, tá? No caso do Ceph, o Ceph eu sei que eu vou criar um software defined storage e eu gosto que eu tenha uma rede pública por onde os vão comunicar, privada que o Ceph vai usar para fazer o erasure code dele. Então eu tenho duas redes aqui, por quê? Porque uma é a minha rede, entre aspas, pública, e a outra é a minha rede privada. Você vê que nem todas as minhas VMs estão na minha rede privada. Estão na minha rede privada aqui o Scale, porque o Scale tem o mesmo conceito, né? Rede pública, rede privada, e os meus nodes de Ceph, tá? Tem um outro cara perdido aqui, porque quem às vezes tem mais de um. Não sou eu que tomo conta 100% desse laboratório aqui. Esse Accessor 3 aqui tá perdido aqui com certeza, tá? O- Esses outros caras aqui do OpenShift, eles estão aqui porque essa rede tem um DHCP e a rede principal lá não tem, tá? Então uma outra coisa que que o VMware faz para mim muito bem é isso, é separar a parte de rede, né? Eu consigo virtualizar camadas de rede. Então, assim, o VMware, ele é um cara para a gente fazer virtualização de, de, de de máquinas, virtualização, tá? VM, a gente chama de VM porque é Virtual Machine, tá? E o produto chama VMware. Nesse caso aqui, eu tenho os meus hosts, 4 hosts. Nesses 4 hosts, eu tenho 96 máquinas, não, desculpa. Nesse cluster aqui completo, né? Eu tenho 95 virtual machines e 4 hosts, tá? Como é um cluster, outra coisa que o VMware me ajuda é isso. Eu consigo migrar a máquina de um lado para o outro aqui sem o cara que está trabalhando aqui saber o que está acontecendo. Tá? Inclusive, ele trabalha para ficar equilibrado a maior parte do tempo. Tá? Você vê que isso aqui, ó, eu não chamei essas migrações. Tá? O que que aconteceu? Provavelmente, a hora que eu dei o power on na minha máquina test Win aqui, ele alocou 16 GB de memória em algum dos hosts, ele ficou desequilibrado, aí ele pegou máquinas menores e espalhou pelo cluster. Tá? Esses caras aqui, esse Bastion, esse Slicer aqui, esse Linux 001, eles nem perceberam o que aconteceu com eles, eles simplesmente mudaram de máquina sem a gente trabalhar. Tá? Para o nosso mundo, para o mundo do storage, o que que é importante aqui? Eu entregar, se esse host meu aqui tiver uma placa de Fibre Channel, lembra que a gente falou da placa de Fibre Channel? Eu plugo ele numa rede SAN e eu posso colocar o meu data store aqui, vai aparecer um outro disco como um data store aqui para o cara. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o que o pessoal chama de vVol, tá? Que é um virtual volume. Eu posso dizer para o VMware, eu venho aqui em alguma tela do VMware, que eu vou ser bem honesto que eu não sei qual é, tá? Provavelmente vai estar aqui em algum lugar. Administration. Eu mostro para o VMware como é que ele conversa com o nosso Flash System. E aí, na hora de criar a minha máquina virtual aqui atrás, ó, vamos lá no inventário de novo, clica aqui, vou criar a minha máquina virtual de novo aqui,
New Virtual Machine, tá? Na hora de eu criar a minha máquina virtual aqui, teste Linux, next. A hora que eu for escolher o storage aqui, provavelmente eu vou ter uma telinha dessas aqui, em que ele fala, olha, vai lá no Flash System e aloca um disco direto para essa máquina virtual aqui para mim. É o que eles chamam de VVol. Tá? Então, assim, a integração do Flash System com o nosso com o VMware, com o nosso Flash System, também é uma coisa importante para o mercado. Nesse caso aqui eu não vou conseguir mostrar porque eu não tenho um Flash System na nuvem, tá? Mas é por isso que a gente sempre ouve falar de Flash, de quando nesses ambientes de VMware aqui, tá? Só para terminar o teste aqui, ó. Essa aqui eu vou dizer que é um Linux. Vou dizer que é um Linux versão 9. Vou procurar o meu client device aí lá na minha biblioteca de ISOs. Eu não tenho Tem um Red Hat 810 aqui, vou num ROC 95 porque é mais novinho, tá? Connected no. E aqui é o que eu falei da rede, tá? Eu tenho várias redes aqui, isso é um deployment de nuvem, tá? Então esse deployment de nuvem já trouxe tudo isso daqui configurado para mim. Tá? Então, uma das coisas que eu sei, por exemplo, tem algum desses switches aqui. Deixa eu ver qual que é. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, se eu entregar esse switch virtual para minha VM, se eu colocar um endereço válido na internet, essa máquina fica exposta na internet, tá? Então, como é nuvem, eu tenho essa facilidade também aqui. Então, eu vou colocar outro cara na rede 192.168.10, que é a rede nossa de trabalho aqui. Você vê que como eu selecionei Linux, ele veio pequenininho aqui, tá? Eu vou colocar duas CPUs, 4 GB de memória aqui, 8 GB, vai, porque as máquinas são grandonas. E vou pegar um disco um pouco maior, que 16 GB eu descobri que acabou ficando pequeno para a maior parte dos casos aqui, tá? Então eu chamei a máquina de teste Linux, né? Aqui, ó. Mesma coisa, vou dar o power on nela aqui. Vou abrir a conta. Isso aqui, cara, é como se eu estivesse plugando um terminal lá, um teclado e um monitor direto no hardware, tá? E aqui, ó, install Linux. Eu tô com a instalação do Windows rodando aqui, ó. Next. Install now. Falar, olha, esse meu Linux aqui no Ceph, tá? Outra coisa interessante. Root LSBL. Ah, esse cara aqui não tem. Mas, por exemplo, uma coisa que eu consigo brincar aqui no Linux, no VMware, né? O último teste que eu fiz foi um teste do OpenShift, desculpa, do Fusion for Access for Sun, tá? Eu consigo emular aqui, ó, foi nesse cluster OpenShift aqui, OCP-L, tá? Eu consigo emular aqui, se eu pegar a configuração de hardware da minha máquina, eu coloquei aqui, ó, um segundo hard disk. Esse segundo hard disk está numa segunda controller SCSI. E se eu pegar esse segundo hard disk aqui, eu digo que ele é multi-writer. Na hora de adicionar um novo disco aqui, ó, eu vou adicionar um hard disk. Ele vai aparecer aqui como new hard disk, ó, por exemplo. Eu quero que ele fique na controller 1, que é a segunda controller. E eu tenho um sharing dele aqui que vai ser multi-writing. Tá? Então, quando eu der o OK aqui, o que, que vai acontecer? O VMware vai lá no Data Store. Ah, eu preciso dar um tamanho. O tamanho vai ser 500 GB.
Tá? Quando der o OK aqui, o que ele vai fazer? O VMware vai lá no Data Store, vai criar um outro VMDK lá, um outro arquivo TIM, né? TIM Provisioned de 500 GB e vai fazer como se eu tivesse plugado esse disco na máquina. Então, se eu ficar de olho na console da máquina, no sistema operacional dela, eu vejo o disco aparecendo lá. Tá? Então eu consigo, e aí nesse caso, como eu pus multi-writer, eu consigo compartilhar esse disco entre todas as máquinas aqui e fazer um cluster scale aí emulando o compartilhamento entre os caras. Então, assim, se eu tivesse Fabric Channel no meu host, eu acionava o vVol direto lá da rede SAN, eu ia ter a melhor performance possível. Porque no VMware ele também nesse cluster aqui não, eu não consigo, tá? Mas na hora que eu vou adicionar um hardware novo aqui, ó, vamos ver se aparece para mim. Edit settings. New Device, Controllers, tá vendo? Ó, eu tenho um NVMe Controller, um SATA Controller, um SCSI Controller. Eu posso colocar um PCI Device aqui, eu não sei se vai ter do tipo Fabric Channel, tá? Eu acho que não. Porque a máquina originalmente não tem. Ah, tá vendo? Ele não deixou. Device cannot be added quando a máquina está em modo de Power On. Então, assim, se eu conseguir emular um Fabric Channel aqui, eu consigo plugar esse Fabric Channel direto lá na rede SAN, com o que os caras chamam de NPIV. Tá? E aí eu consigo consumir direto da rede SAN, direto aqui no meu VMware. Por isso que tanto se fala de. Cara, o VMware é muito legal. É um puta software. Hoje em dia é mais difícil da gente usar no nosso próprio computador, porque é tudo ARM, os MacBooks, né? E eu não tenho VMware para ARM. Tá? Talvez eu tenha um cara chamado VirtualBox. Ox. Que é um outro software aí que faz a mesma coisa que o VMware, só que ele não é tão enterprise, tá? Ele não é tão bacana. Ó, macOS Apple Silicon, agora já tem, tá? Então eu consigo. Esse ARM aí é o É processador o do tipo de computador, né? processador, eles chamam de Apple Silicon aqui, mas é um processador ARM na prática, tá? É. E eu não entendo como um processador pode fazer você poder ou não usar um software. Eu Entendeu? entendo, cara. Não sei se Porque deu na, pra. pra, na prática, quando você faz uma compilação, é a mesma coisa aqui. Você vê que não aparece Power aqui, tá? Não existe VMware para Aham. Power, mas existe Linux para Power e existe Linux para Z. E o DVD, o ISO do Linux para Z é um, o ISO do Linux para Intel é outro, o ISO do Linux para Power é outro, porque cada processador tem um conjunto de instruções diferente. Tá? Cada tipo de É processador tem um conjunto de arquitetura? A gente chama instruções. de arquitetura? Arquitetura, tá? Entendi. A arquitetura dos nossos processadores dentro dos flash é Intel. É RISC, né? É RISC E o RISC é uma das é o, arquiteturas, tá? O acho Power que é é o um arquitetura do processador RISC. Power. É, Isso. e outra é CISC, eu A acho. outra é Não CISC. lembro. O lance de Do RISC e Intel. CISC está relacionado com. Um é Complex Instruction Set, o outro é Reduced Instruction Set. Então, como eu tenho um conjunto reduzido de instruções, ele teoricamente roda mais rápido, tá? Por isso que o Power é um negócio tão performático. Porque o Power é baseado em RISC. O que é uma instrução, tá? Uma instrução em nível de processador é movimenta o dado do lado A para o lado B para mim dentro dos registradores, tá? Num ambiente CISC, num ambiente mainframe, tá? O mainframe é um CISC de verdade, assim, super complexo. Ele tem um conjunto gigantesco de instruções. Em compensação, ele tem instrução para mover dado direto do disco para a memória, tá? No RISC eu não tenho isso. Então, o que que eu tenho que fazer se eu tenho que movimentar dado do disco para a memória? Eu tenho que conversar com o device driver que vai conversar com o disco, que vai levar aquilo para um registrador que depois eu vou levar para a memória. Então, como é um reducer de set, eu tenho que fazer mais instruções para conseguir a mesma coisa. Tá? E o ARM é realmente uma questão provavelmente o ARM, do jeito que é o Silicon, né? O processador o processador Intel, ele não tem memória dentro dele. O processador do nosso MacBook, na mesma pastilha, ele tem memória.
Então, talvez o Silicon ou o ARM ele use menos instruções para movimentar a memória. Eu não preciso falar com um barramento, eu não preciso falar com um controlador de memória. O Intel precisa. Então, por isso que às vezes o MacBook ele tem uma otimização um pouco melhor. Tá? Por isso que o software que é compilado para rodar no ARM não roda no Intel e vice-versa. Tá? Então, é essa brincadeira aqui. Esse cara aqui, esse VirtualBox, ele é um cara bem bacana para. Eu não sei como é que tá a IBM em termos de se você pode instalar isso na máquina da IBM, tá? Eu acho até que não. Porque se bem que ele é .org, né? Talvez possa. A IBM tinha uma página interna que chamava Green to Go, né? O que que eu posso usar, o que que eu não posso usar nos meus MacBooks, né? Teve uma época em que eu usei bastante esse VirtualBox para fazer teste. Tá? Eu não tinha um lab da nuvem, eu queria fazer um testezinho com um Scale, por exemplo. Eu subi um Linux ali, só é que é lógico, né? O MacBook tem 32 GB de memória. Então, se eu começar a subir duas máquinas de 8 GB de memória cada uma, sobra bem pouca memória para mim continuar trabalhando. Tá? Então, colocar num servidor com bastante memória faz muito mais sentido. Mas para você fazer um teste, cara, é show de bola. Tá? Eu não sei se existe hoje em dia o VMware Silicon. Tem um cara chamado VMware Fusion. Ó, esse cara existe, tá? E aí, esse cara aqui, eu acredito que se você justificar para o seu chefe, eles deixam a IBM comprar uma licença dessa daqui para você, tá? Então, olha, eu quero ter um Linux no meu VMware aqui, para mim no meu MacBook, para mim fazer uns testes com os scripts de automação, por exemplo, como é que chama? Ansible para o Flash System, tá? Então, talvez alguém justifique isso aqui para você. Tá? E aí, assim, existem outros emuladores, outros caras que são capazes de criar VMs dentro de um ambiente Silicon, tá? Eu tenho um cara aqui, ó, ele se chama UTM. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Esse cara aqui. Então eu tenho um Fedora aqui, ó. Ele tá usando uma parte de um disco meu com uma merrequinha de memória aqui para subir um Fedora. Então, se eu quiser fazer algum teste em Fedora, eu consigo fazer nesse cara aqui. Tá? Sem ter que instalar nada no meu MacBook. Então, assim, essa é a vantagem de eu ter um ambiente virtualizável. Tá? E Marcelo, É, diga. nesse contexto todo aí, o que a gente chamaria de hypervisor? Boa pergunta, cara. Excelente pergunta. O hypervisor é a camada que está entre o software aqui, voltando no nosso camarada aqui, tá? O hypervisor, cancel. Esse Windows aqui, ó. Vamos instalar esse Windows aqui com Desktop Experience. Quem sabe até o final ele terminou aí. Esse Windows aqui, aí tem um outro termo que é um termo eu brinco que é um termo de academia, tá? É um termo que para o nosso dia a dia não faz muito sentido, mas os caras que são acadêmicos eles gostam, que eles chamam de para-virtualização e um outro termo que eu não vou lembrar agora. O software que é para-virtualizado, ele sabe que está em ambiente virtual. O outro modelo não sabe que está em ambiente virtual. Tá? Então a virtualização do mundo Power é do outro modelo. O sistema operacional que eu estou instalado lá, ele não sabe que ele está falando com um hypervisor. No VMware, o cara sabe que está falando com um hypervisor. Tá? O que que isso me permite? Tá? No VMware, eu não devo, tá? Mas eu posso fazer oversubscription. Tá? Se eu somar a memória de todas as minhas máquinas aqui, pode ser que eu estoure o tanto de memória do meu cluster. O meu cluster tem 2 teras e meio de memória. Se eu eu posso dizer que as minhas máquinas todas vão ter mais do que 2 tera e ponto 15 de memória, tá? O hypervisor toma conta disso para mim. Então o hypervisor é o cara que está entre o sistema operacional do guest e o host físico, tá? No nosso caso aqui, o hypervisor é um cara chamado ESXi, tá? Então esse sistema operacional que a gente instala aqui, que ele já me derrubou, ó,
Esse sistema operacional que a gente instala aqui, ele é o hypervisor. Então, ele conhece os dispositivos físicos. Se eu der um... esse ESX, ele não é um Linux por padrão. Ele é só um kernel de Linux. Eu conheço muito pouco dele aqui. Eu não sei se eu tenho, se eu consigo, por exemplo, mostrar para vocês aqui as placas de rede. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vou conseguir, cara. Esse aqui é osso. Tá? Mas, por exemplo, esse cara aqui é o cara que conhece o hardware físico, é o cara que vai inicializar um mini sistema operacional, um kernel, que aí todo mundo que tiver que conversar com a CPU tem que passar por ele primeiro. O cara não fala direto com a CPU, o cara fala com o hypervisor. Tá? Então, o hypervisor é a camada que eu vou instalar no hardware que vai permitir eu conseguir colocar os caras aqui em cima. Tá? Excelente questão essa do hypervisor. No caso do VMware, o hypervisor é o cara chamado ESX. No caso do Power, o hypervisor do Power está dentro do hardware, ele não está num sistema operacional que eu instalo em cima dele. Tá? Por isso que lá no Power não é para virtualizado. O cara não sabe o que está acontecendo. O sistema operacional que eu instalo lá, ele não sabe o que está acontecendo, porque o cara não fala com um sistema operacional para falar com outro cara. No caso do meu UTM aqui, quem que é o hypervisor? Ó, Fedora. Será que eu. Tanto tempo que eu não uso isso aqui que talvez eu não lembre a senha. Como eu uso uma senha padrão. Não rolou, cara, não vai rolar. É... Sacanagem, já era essa senha aqui. Cara, eu achava que tinha VMware no Power. Eu rodava. Não tem VMware no Power. O Ah, hypervisor do Power é outra coisa, não é o VMware, uhum. tá? No Lá a caso gente chama de do. Power VM, tá? O Ah, hypervisor lá tá. se chama Power Power VM. VM. Era isso, deve ser então. Por causa Isso, do VM mesmo. É. isso. O E aí no mainframe existe um cara chamado ZVM, tá? Então o ZVM. mainframe também é um cara que tem um hypervisor lá. Aí o do mainframe eu não vou me atrever a explicar para vocês como funciona. Talvez eu não Aham. consiga. Mas assim, eu não sei se lá é para virtualizado, se não é, se ele fala direto com hardware, se eu tenho. Eu sei que dependendo do caso, o cara usa KVM, tá? O KVM é outro hypervisor, tá? Só que o KVM, ele é mais parecido com o SX. O KVM, ele toma conta do hardware todo e as minhas VMs falam com o KVM antes de falar com o hardware. Ah, isso que eu ia perguntar, qual que era do OpenShift? É o KVM, então. O OpenShift, ele é um cara baseado no KVM, sim. Tá? Quando a Eu gente fala lembro de que tinha que OpenShift, instalar. quando a gente fala de OpenShift Virtualization, por exemplo, aí um outro caso, outra pergunta bacana essa. Quando eu falo de OpenShift Virtualization, tá? Eu vou ter que abrir um OpenShift aqui para vocês. OCP-L, que foi o último cara que eu trabalhei aqui. Aliás, o OCP-O, que foi o último cara que o Peduto trabalhou. Tá? Eu tenho esse OpenShift aqui rodando dentro do VMware. Eu não devo usar virtualização sobre virtualização. Ele até deixa eu instalar o operador do OpenShift Virtualization aqui. Só que ele não vai deixar eu criar uma VM. Por quê? Porque eu já estou rodando. Esse node do OpenShift, eu tenho 6 nodes nesse OpenShift aqui, ó. Eu falei que é o OCP-O, né? Vamos fazer um depar aqui. É esse cara aqui, ó. Tá? Eu tenho 4 worker nodes aqui. E tenho 3 master. Se eu pegar o OpenShift aqui e vier em compute, eu tenho os nodes aqui, ó. Tenho os 3 master e os 4 worker nodes. Tá? Eu até tenho o operador do virtualization aqui, mas eu não vou conseguir subir VMs aqui. Por quê? Porque essas máquinas aqui, esses nodes, já são máquinas virtuais. Tá? E assim, não é que eu não consigo. Aí é aquela brincadeira, né? Não vou mentir para vocês. Nesse cluster aqui que eu chamo de BM, eu chamo de BM porque eu estou emulando um bare metal.
Aqui eu tenho o OpenShift Virtualization e ele funciona. Eu consigo subir VM em cima de VM aqui. Só que eu estou subindo uma VM em cima da VM. A performance é uma desgraça, é um lixo, tá? Só serve para eu fazer teste. Não serve para ambientes produtivos. E por que que isso aqui funciona? Funciona porque se eu pegar a minha máquina virtual aqui e vier nas capacidades dela, ó, ela tem 24 CPUs lá, tá? Se eu vier na capacidade de CPU dela aqui, eu liguei esse cara aqui, ó, Expose Hardware System Virtualization to Guest OS. Então, o meu guest, que é o OpenShift que está rodando aqui, que é o Core OS, ele aí aquele lance que voltando na questão do RISC, CISC e tal. Eu tenho instruções do meu processador que permitem ele fazer virtualização, tá? Lá no nesse host físico aqui, se eu entrar na BIOS dele, em algum lugar lá eu vou verificar que está ligado essa flag dele ligar no processador instruções voltadas para virtualização. Essas instruções são do processador físico, tá? Então, se você tiver, eu não consigo mostrar a BIOS desse cara para vocês aqui de jeito nenhum, tá? Talvez eu consiga se eu abrir a console da nuvem, mas não vai rolar. Se você botar um servidor na BIOS, você cutucar ele lá, entrar no menu dele, em algum lugar vai ter um cara lá falando assim: olha, habilita ou desabilita, inclusive começa com V, tá? V CPU, não sei o que, V instructions, blá blá blá, V7, não sei o que são instruções voltadas para a virtualização. Tá? Então, por que que a performance dentro do VMware não é tão ruim como a gente poderia imaginar? Por quê? Porque o sistema operacional, o SX, o hypervisor, conhece essas instruções e ele consegue executar num ambiente melhor, mais rápido. Eu não tenho essa funcionalidade dentro do meu MacBook. Então, provavelmente, a performance desse Fedora aqui vai ser longe do que seria a performance no ambiente de VMware. Tá? Então, o meu sistema operacional que ele precisa trabalhar para fazer essa emulação aqui, tá? Ele precisa se desgastar para fazer essa emulação funcionar. Porque provavelmente o Apple Silicon não se preocupa com isso. No caso do Intel, nesse host aqui, eu tenho essa instrução. E aí, nessa máquina virtual aqui, né? Vamos voltar lá naquela máquina virtual. Cadê a instrução? Edit, CPU. Expose. Então, o que que eu estou falando? Olha, hypervisor, não segura as instruções de virtualização para você, não. Expõe elas para o meu guest OS. Então, nesse caso aqui, eu consigo fazer a virtualização sobre virtualização. A performance é sofrível, mas para mim fazer demonstração funciona. Tá? É a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Eu tenho um ESX aqui dentro de um ESX. Eu tenho uma emulação, eu tenho um VMware dentro, um ESX rodando dentro da máquina virtual. Esse cara aqui, eu tenho que vir nas instruções dele aqui, ó, e ligar o Expose. Ah, esse aqui tá sem o Expose. Por isso que tá tão ruim, cara. A última vez que eu usei esse negócio aqui tava uma carroça, mas tava uma desgraça. Assim, provavelmente é porque não tá ligado o Expose aqui. Ah, desculpa, esse é o vCenter. Cancel. Aqui, ó. Essa é a tela do ESX quando a gente pluga a console dele lá, tá? Se eu acessar esse cara aqui, lab https SX, ele vai ter mais ou menos a mesma cara que a gente tem aqui, ó, tá? E se eu pegar as instruções dele aqui, provavelmente eu vou chutar que tá ligado, tá? Ó, tá vendo? Expose Hardware Assist Instructions. Então eu consigo fazer virtualização dentro de virtualização. A performance é sofrível, mas por que que eu tenho isso daqui? Porque no meu OpenShift Bare Metal lá eu quero fazer o teste de migração do VMware para dentro do OpenShift. Aí dentro desse ambiente controlado aqui eu consigo fazer. Tá? Então, caras, eu sei que é informação para burro isso aqui, tá? Alguma pergunta muito latente aí na cabeça de vocês?
Ah, tô com a dúvida faz tempo do que você falou, do Ceph e do Scale, que eles usam, acho que rede privada e pública, um negócio assim. Isso, tá? Isso é uma questão de como funciona o software, tá? É, não é O nada a que ver, né, mano? não tem nada a ver com o fato dele estar dentro de uma VM ou não, tá? O Ceph, deixa eu pegar um cluster Ceph aqui, ó. Admin, eu vou chutar que é admin, a senha. Se eu não conseguir logar com a senha de primeira aqui, a gente deixa para lá. Ah, funcionou. O que que é o Ceph, tá? O Ceph é um Software Defined Storage. Então é como se eu colocasse as capacidades de um flash system em hardware Intel padrão. Então eu compro um servidor bonitão desse daqui, ó, enche ele de disco, coloco 4 ou 5 desse cara empilhado, plugo ele na rede e eu consigo configurar nele aqui mais ou menos o que a gente faria junto com o flash system. Tá? Em termos de logical unit, funcionalidade dele exportar objeto, Flash System nem tem objeto. A funcionalidade principal do Ceph é exportar, é servir objeto, tá? É, Do ponto de vista do Ceph, eu tenho aqui dentro do meu cluster, eu tenho 4 hosts, tá? Dentro desse host aqui, eu tenho um conjunto de discos OSDs, tá? Ó, eu tenho 3 discos no host 50, 3 discos no 51, 3 discos no 52 e tem 2 páginas aqui, por isso que tá aparecendo menos coisa, ó, 20. Tá? Então eu tenho 3 discos em cada. Do ponto de vista de quem consome o Ceph, todos os discos aparecem como um único pool, um único cara grandão. Tá? Só que o que acontece? Para mim fazer isso, toda vez que eu mando a informação para o Ceph, ele precisa partir aquela informação e fazer a logical unit para mim, fazer o RAID. Tá? O que que é o RAID? Eu gravo a informação, ele gera uma paridade e grava espalhado nos caras, concorda comigo? Lá dentro do Flash System, tá todo mundo na mesma gavetinha. Então, a CPU do Flash pega o seu dado, divide aquilo em partes, calcula uma paridade e grava no pool dentro do Flash System. No Ceph, o que que ele tem que fazer? Eu vou gerar meu dado, vou gerar a paridade e vou espalhar nesses discos todos. Tá? Só que parte dos meus discos não está na minha controladora, está na controladora do servidor do lado. Então eu preciso ter uma rede rápida, de preferência dedicada, para mim passar o dado para o servidor do lado. Então essa é a rede do cluster, é a rede que a gente chama de privada. Então eu converso com o servidor pela rede pública. Como ele é um software defined storage, ele precisa fazer baseado em software o que o nosso Flash System faz baseado no código interno dele. Eu recebo o dado, parto aquele dado em pedaços, calculo a paridade e na hora de gravar, 3 discos vão estar na minha controladora. Os outros 12 vão estar na controladora, nas outras controladoras do lado. Então eu preciso mandar esses dados para os outros nodes para eles fazerem o I/O para mim. Por isso que se eu tiver uma rede dedicada, eu vou trabalhar melhor. Aí nesse caso aqui no meu VMware eu consigo emular isso de uma rede dedicada para o Ceph, uma rede dedicada para o ambiente de cliente final, tá? Mas essa aqui é uma questão do software, não tem nada a ver com o VMware em si. Aí a mesma coisa para o Scale, tá? O Scale ele tem um ambiente em que eu preciso conversar com os meus nodes que fazem parte do cluster. E isso é uma rede que precisa ser uma rede o mais rápido possível, porque o meu I/O está pendurado nessa conversa com os outros caras. Então, se eu não falar rapidamente com os outros caras, eu vou segurar o tempo do meu I/O aqui. Eu mando o I/O para o Node e o Scale fala assim: beleza, tem mais alguém dependendo desse dado aqui? Ou tem uma página suja de cache referente a esse dado? Aí eu preciso conversar com os outros nodes que fazem parte do cluster. Tá? E aí, por isso, a gente costuma ter uma rede dedicada para isso, para que eu não dispute o tráfego do usuário final com esse tráfego importante aqui. Tá? Então, e assim, o VMware me permite fazer isso. Tá? A gente acessa esse VMware aqui baseado numa VPN. Tá? Dentro dessa pastinha infra aqui, eu tenho um cara que eu chamei de OpenVPN. Essa máquina chamada OpenVPN, ela tem 2 placas de rede, ela funciona como um firewall, tá? Se você olhar o endereço IP dela aqui, ó,
Esse endereço 16960 aqui é o endereço de internet. Essa máquina está pendurada na internet. Então, eu entro por ela e ela conversa com a rede de administração, que é a rede 10. Essa aqui do Student, ó. Eu entro por esse endereço aqui e converso com todo mundo que está na rede 192.168.10. Tá? Então, assim, o VMware me permite fazer essa brincadeira de eu plugar o cara em várias redes diferentes. Como cada host físico tem 5 placas, né, físicas, uma delas está ligada num switch que está ligado na internet. A outra está ligada numa outra switch que vai servir para mim fazer a minha vSAN. A vSAN tem um problema de performance do mesmo jeito que tem o Ceph, tá? Por quê? Porque quando eu faço I/O na máquina 1, ela tem que calcular a paridade e distribuir os dados entre todos os discos que estão entre outros nodes. Então eu tenho uma placa física no meu host lá só para formar essa vSAN. Tá? Quando eu clico aqui que eu faço um migrate, por exemplo, né? Eu vou movimentar os dados dessa máquina, eu tenho que pegar toda a memória que está no servidor A e transferir pela rede para o servidor B. Então eu tenho que ter banda para fazer isso. Então eu tenho uma outra rede, uma outra dessas placas físicas lá no meu host, só para fazer migration, tá? Por isso que eu tenho um monte de cara que já vem pré-configurado aqui, ó. Edge Uplink, Management, vMotion. vMotion é o cara que fala vMotion, já ouviu falar de vMotion? vMotion é isso, você mudar uma máquina de um host para o outro. Então eu tenho uma das minhas placas lá no meu host físico que está reservada só para a rede, para vMotion. Tá? Então quando eu preciso mandar uma máquina de um lado para o outro, eu uso essa rede do vMotion aqui. Então assim, mas isso aqui é assim, são coisas que a virtualização é capaz de fazer para mim. Tá? É, alguma outra questão aí? Essa foi pesada hoje, hein? Não, mas, cara, eu gostei. Eu queria só assim, meio que tentar falar o que está fazendo sentido na minha cabeça para ver Sim, se é sim, isso mesmo ou claro. não. Mas quando a gente fala desse cluster, o cluster, ele é essa máquina da Lenovo, por exemplo, que você mostrou a foto, aquilo ali seria o cluster? O cluster são 4 máquinas daquelas. Ó, do Ah, host tá. 00 até o host 3. Tá. Daí cada uma dessas máquinas, desses hosts daí, seria uma máquina física ali da Lenovo que a gente tem. Sim. E daí o que a gente faz com todo esse sistema da VMware é quebrar essa máquina em mini máquinas virtuais que seriam os guests ali, né? E daí Isso. todos esses guests vão fazer o E como acesso. é isso? E como eles estão Uhum. em cluster, além de eu conseguir quebrar, eu consigo movimentar entre os hardwares físicos. Pô, exato, Tá? Então entendi. é mais ou menos o que aí comparando para o nosso mundo, né? Quando eu tenho o PBHA lá no flash, eu consigo movimentar a LUN de um flash para o outro, né? Eu consigo Sim, sim, movimentar o acesso de um flash para o outro. É mais ou menos o que o VMware faz aqui, movimentando uma máquina, um guest de um servidor para o outro. entendi, No caso do entendi. nosso flash, se eu não tiver uma rede com uma latência baixa e uma banda decente, essa movimentação de um guest de um cara para o outro ia demorar para burro, né? Como a gente usa Entendi. Fibre Channel, que é uma rede com baixíssima latência, uma rede com baixa perda, eu consigo fazer essa movimentação de forma bem rápida, Entendi, entendi. tá? É, entendi. Inclusive, o Henrique, depois você manda um abraço pro Rodney aí, viu? Vi que ele tá em São Paulo aí. Ah, tu pode mandar É, agora aí, ó. Ô, Rodney, pega aí. Ó quem tá te mandando abraço aqui, ó. certinho? Abraço. Boa. Cara, inclusive agora uma outra pergunta. Quando a gente fala de SAN e de NAS, eu vi uma explicação uma vez, não sei se é isso que bate, Hum, mas estava basicamente falando que quando a gente fala de storage SAN, é todo aquele storage que faz a conexão via Fiber Channel, né, FC, correto. e o NAS é conexão via internet, Ethernet, né, a SCSI ou TCP, essas coisas. É isso mesmo? Isso. Como Tá? tá, tá, Cara, básica, aí NAS é um negócio um pouco mais. Eu vou um passo além, tá? Porque se você pensar no NVMe sobre TCP, você estaria mudando para um ambiente de NAS, e não é esse o caso, entendi. tá? Eu posso estar enganado, NAS é Network Attached Storage.
Quando eu Uhum. coloco o disco na barriguinha do servidor, a gente chama de disco na barriga, não sei se você tem um termo em inglês bonito para isso, né? Quando o Ceph é um cara que é desenhado para ter disco na barriga, disco do jeito que está aqui, tá? Hum. Isso aqui a gente chama de DAS, Direct Attached Storage. Hum. Tá? O SAN é o Storage Area Network. Então, o que eu falo via SAN, normalmente o cara não considera NAS, embora esteja uma rede no meio. Por quê? Porque quase sempre que você está falando de NAS, você está falando de acesso a arquivo. Tá? Quando eu acesso bloco direto na rede via a SCSI, eu não considero isso, eu, Marcelo Ramos, a gente pode entrar numa discussão filosófica por isso, para isso, tá? Eu não considero o iSCSI um NAS, porque quase sempre que a gente está falando de NAS, a gente está falando de acesso a sistema de arquivos. Tá? Então, quando, por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo da rede aqui da Ozar, da nuvem, tá? Uma Uhum. das minhas placas aqui está escrito NFS, Uhum. tá? Por quê? Porque eu posso pedir lá na minha nuvem para pendurar nesse cluster VMware que a gente tem acesso aqui, uma área de, por exemplo, 40 GB em NFS. Essa área eu considero NAS. Porque Uhum. ele entrega para mim em formato de arquivo, ele não entrega para mim em formato de bloco. Entendi. Quase sempre não. Quando o cliente fala que ele quer comprar um NAS, ele está pedindo um cara que vai entregar pela rede um sistema de arquivos. Quando se fala arquivo, é file system, que é o File system. scale. Ou NFS ou Samba, tá? Tá. Quando você vai lá no seu servidor, aqui, né? Go connect to server, aqui, ó. Connect. Uhum. Administrator. Tomara que seja isso. Não é isso. Não é. Eu tô ruim de senha, hein? Sacanagem, não vai Uhum. rolar. É, Quando eu faço um acesso a um sistema de arquivos, tá? Um box daqui, o OneDrive e o box não conta porque é um cara da nuvem, tá? Mas se eu tiver um cara shared aqui na minha rede e eu acessar esse cara como arquivo, eu tô falando NAS. É um sistema de arquivos, tá? E aí, na maior parte das vezes, vai ser NFS ou SMB, né? SMB que o pessoal chama de Samba ou CIFS. Samba, SMB, CIFS é tudo a mesma coisa, que é o protocolo de compartilhamento de arquivos do Windows. Então, quando o cara fala assim, a IBM não tem um NAS para vender, é porque a gente não vende um storage que entrega SMB direto para o cara. O nosso concorrente tem isso. Ele entrega na mesma caixa. Eu tenho uma placa lá de fibra ótica para entregar bloco na rede SAN. E eu tenho uma porta de Ethernet. E aí, dentro desse cara aqui, eu crio um sistema de arquivos que eu vou exportar para o cliente final via NFS ou via SMB. Tá? Mas o scale não supriria essa necessidade, porque o O, scale é NFS, né? O Scale tem NFS, sim, concordo com você. O Scale faz a função de um NAS. Ponto. Entendi. Tá? Em termos de produto, para mim é muito complexo, porque tem cliente que fala assim: eu quero comprar uma única caixa e essa caixa tem que oferecer todos os protocolos. Uhum. Tá? A gente não tem esse produto. Quando eu falo que eu tenho que colocar scale, eu preciso incluir no mínimo 2 servidores na frente do cara aqui. Eu entrego o bloco para o scale e o scale entrega NFS ou SMB para o cliente final. Não sai direto da caixa. A Pure sai direto da caixa, a NetApp sai direto da caixa, a AMC tem um cara que faz direto da caixa, a Huawei tem um cara que faz direto da caixa, a Hitachi tem um cara que faz direto da caixa, a gente não tem. Quando eu Uhum. preciso entrar numa disputa onde o cliente exige arquivo, eu preciso colocar o Scale como solução.
E quando eu preciso colocar o Scale como solução, primeiro, a IBM não vende servidor Intel. Eu tenho que compor com Power. E Power não é um negócio barato, não é todo mundo que gosta de trabalhar com Power. Se eu não Uhum. consigo trabalhar outra coisa, nessa solução em que eu tenho que montar com Scale, eu tenho que fornecer um switch para o cliente final. Nos nossos concorrentes, o SMB sai direto da placa de rede do cara, tá? Então, assim, é lógico, para o nosso mercado Latinoamérica, o nosso mercado em crescimento aqui, tem um monte de caso em que o cara quer trabalhar numa caixa só, É. tá? Não é tão comum nos Estados Unidos. Então, a IBM não tá nem aí pro fato da gente não ter um NAS para competir. Mas, Mas cara, o cliente perdão. pequeno, quando o cara pede, pra gente é sofrido, cara. É muito difícil. Mas, ó, até compartilhar uma informação privilegiada, hein? Essa é a quentinha para ver se é relacionado com o que vocês estão falando. O time de engenharia da Índia, ele veio justamente com essa proposta. Teve uma conversa que alguns vendedores chegaram para a gente falando que tinha muito cliente que só tinha o software de Scale, né, Stored Scale Software, não o ISS, que, igual você falou, eles estavam usando algum tipo de Storage SAN na arquitetura que você acabou de mencionar, tem os É servidores, isso tem aí, o cara. SAN e tem o Flash System ou outro tipo de storage rodando ali como storage, né? E Aham. daí a proposta deles foi exatamente essa, assim, cara, se o cliente já está comprando storage scale, se ele está comprando separado servidor, se ele está comprando separado algum tipo de armazenamento SAN, por que que a gente não faz um bundle e vende tudo isso junto para eles? Entendeu? A gente vende o Scale Software para aquele cliente que não quer comprar o ISS. A gente vende o servidor. E sim, IBM não vende o servidor. A única forma que a gente consegue vender o servidor é pelo ISS. E a gente vende flash junto. Esse bundle. Entendeu? Cara, Então, a IBM já teve um produto que chama V7000 eu Unified. aham. Eu gostava do V7000 Unified. Só que assim, aí é uma questão prática de mercado, né? O V7000 Unified, ele é uma pedrada, ele é um monstro para a maior parte dos caras que estão pedindo NFS e Samba, tá? Uhum. Ele é grande, né? A gente voltar com o Unified baseado num 7300, cara, para mim ia ser show de bola. Adoro, apoio. Mas você imagina o seguinte, é lógico que não compete a gente, né? Mas você imagina o seguinte, eu tenho um poder de processamento maluco dentro de um 9500, eu tenho um poder de processamento maluco dentro de um 7300. Uhum. Eu crio uma oferta semelhante a um C200, que é assim, olha, eu não vou entregar 100% da capacidade do 7300 para você, embora seja o mesmo hardware. E eu coloco um servidor de NFS containerizado lá dentro. Coisa pequena, entendeu? Isso aí, no nosso mercado brasileiro, ia ter um apelo gigante, Uhum. tá? Mas assim, é lógico, não é o foco da IBM, não é o que os caras estão querendo fazer. É a mesma coisa quando a gente fala de Unified, tem fulano que está falando de bloco, bloco não, perdão, de objeto. Objeto, né? E a gente Certo. nem tem um software para transformar bloco em objeto direto, né? A gente precisa colocar um cara na frente ou trabalhar com Ceph. Então, assim, o Scale faz objeto, mas ele não tem algumas funcionalidades que são importantes para quem quer trabalhar com objeto. Então, assim, é lógico que é uma Uhum. questão mercadológica, não compete a gente, mas se a gente tiver um 7300 que eu coloco uma caixinha em cima ali, ou algo semelhante ao Flash System ali, é que o problema do SS6000 é que ele também é uma pedrada, ele também é um cara muito grande, né? Uhum. Tanto o 3500 quanto o outro cara ali, eles são muito grandes para isso. Mas eu fazer uma solução dessa baseada no Flash System, cara, pra gente ia ser show de bola. Uhum. Boa. Bom, legal. A gente começou, é recente até que a gente começou a falar disso aí, mas vamos ver que, que, O que que sai, né? o que que sai. Legal.
Mas, cara, Pô, é legal saber que os caras estão pensando nisso. E assim, é um negócio, não é o futuro é container, o futuro é não sei o quê. Entendo, não entendo. O problema é que o Brasil não vive no futuro, né? Eu costumo comparar, assim, em termos mercadológicos, que a gente está sempre uns 2, 3 anos atrás da onda que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? uhum, Aqui tá todo mundo ainda indo para cloud. uhum, No é, mercado onde você está aí, os caras já foram e já estão voltando. uhum, Você não vê esse movimento dos caras voltando para sim, on-premises? é, Aqui os caras ainda estão indo. E no resto da América Latina vai demorar mais uns 3 anos para os caras começar a pensar em ir. Então, assim, a é, gente, mercadologicamente é um negócio diferente, tá? Então, assim, nós estamos indo para cloud. Tem muito cara indo. É difícil um cara que já esteja no movimento de voltar ou um cara que fez as contas e falou, porra, não vale a pena, vou ficar aqui onde eu tô. Tá? E no mercado norte-americano, eu sei que assim, os caras já estão no ambiente híbrido. E não é um negócio de híbrido, eu tô lá porque eu gosto. Eu já tô repatriando meus dados porque lá na cloud tá ficando caro para burro. uhum, Né? Então, assim, negócio de performance, cara, não adianta. Quando o cara começa a discutir performance, falar em cloud, fala, amigão, ó, presta atenção. O melhor bloco na cloud é a SCSI. é, E a SCSI, cara, não vai chegar no nível que chega um Flash, mas não vai nunca. Eu não sei se eles estão começando a oferecer NVMe em cima de TCP na cloud. Eu acho que não. Eu tava vendo o Ariel Caso outro dia numa thread lá no Slack. Olha, não tem planos da gente fazer NVMe sobre TCP para o CSI ainda. Tem planos, mas é para daqui 1 ano e pouco, né? uhum, é, Então, assim, por quê? Porque, cara, na cloud o cara não precisa de tudo isso, né? Não vale a pena. Esse negócio de NVMe sobre TCP é para ambiente on-premises, né? Então, é uma discussão bacana nesse sentido, né? Não, vamos para lá e tal, não sei o quê. Legal. Eu vi esses dias que tem no... Como é que chama? Eles falaram alguma coisa de insights, essa história de scale gerenciado pela turma do Insights. Eu não sei se você viu. Não sei se eu estou viajando. Cara, eu não vi, mas é possível. É possível. É, porque, como parte desse bundle aí que a gente estava falando, a gente queria incluir insights no meio também. Sim. Né? Então seria Flash, Insights mais Scale, né? Isso, aí, Tudo aí, aí a juntos. brincadeira é o tal do Red Node, né? Eu teria um Red Node for scale. E aí eu É, conseguiria começar a competir melhor aqui no Brasil, certeza. uhum, Tá? legal. Porque, inclusive, outro dia o cara me deu uma bronca num canal desses. Porque eu converso com vários canais aí, de OpenShift e tal, não sei o quê. Pá, eu não vejo sentido em você ter um Red Node de Fusion, se a gente já Uhum, tem o HCI. Cara, você não vê sentido, mas assim. é, Tem cliente que prefere uma solução 100% IBM. Essa última movimentação que os caras fizeram aí no Fusion Access for Sun, cara, para mim é um negócio legal para burro. É muito legal para o cara economizar no ambiente de OVE. Só que é um negócio totalmente software defined. E uhum, se eu começo a discutir isso, dependendo do ambiente que eu estou discutindo isso, o cara fala, pô, então não é uma solução 100% IBM? Não, não é, cara, porque eu não tenho hardware para te oferecer para você fazer isso. Eu tenho uhum, Power, e Power não vai rodar OpenShift Virtualization, é. né? Então é uma discussão Cara, interessante agora, essa. Nossa, inclusive eu tô tomando muito seu tempo, cara. Se, Cara, que é se te isso? precisar sair, meu... Mas o Fusion Access, ele não substitui CSI, ou substitui? Não, não. O Fusion Access é outra coisa. É para fazer a migração, Não é né? para É fazer a como... migração. Na verdade, eu crio uma camada de transparência. Eu vou te Hum, dizer qual que é a briga do CSI, tá? Eu tenho hum, o cliente que já me levantou essa bola, né? Dependendo do ambiente onde você. Qual que é o problema do CSI para o cara que administra storage? Eu estou dando poderes para o cara do OpenShift alocar um aluno no meu storage. Tá? E o cara, quando o administrador do storage, quando o fulano chega para ele e fala assim: me arruma 3 GB, fala, vai pastar, compra um pendrive.
E nada impede, 3 GB é um tamanho que não é ruim, que não é inviável, que não é impossível num ambiente de Kubernetes. O cara vai começar a alocar um de 3 GB direto no storage. Uhum. E a gente sabe que o nosso storage tem um limite no número de objetos, né? E objeto você pode contar, tanto Loom quanto snapshots, né? Então, se eu criar 1 milhão de Loom de 3, 4, 5, 10 GB e começar a tirar um monte de snapshot desses caras aí, eu vou esgotar recursos do Flash muito antes do que eu gostaria. Uhum. Ah, olha, eu estou trabalhando num ambiente de VMs e as minhas VMs são grandes. Elas são VMs de 50 GB, 60 GB, 100 GB. Show de bola. Eu já ia alocar para o VMware esse tamanho de Loom. Lá no OpenShift, eu vou alocar via CSI 100 GB, 50 GB, 60 GB. Mas no OpenShift, quando eu dou esse poder para o cara do desenvolvedor, o cara que está trabalhando com um pod pequenininho, que não é uma VM, ele pode pedir 500 megas se ele quiser. Só que Tá? daí pode a quantidade de PVC, essas coisas de. Tá? Entendi. Eu vou estressar o meu subsistema de storage desnecessariamente, né? E aí, o que que é o Storage Access for SAN, né? O Fusion Access for SAN. Eu entrego LUNs de 500 GB ou 1 tera para os meus worker nodes, crio um cluster de storage scale ali em cima desses worker nodes, e quando o cara pede 500 mega, ele não vai lá no storage, ele vai no scale. O scale é que vai alocar esses 500 mega para ele. Então você virtualiza as LUNs usando o Fusion Access, basicamente. Na prática, eu fiz o teste, tá? Quando a gente, eu gosto de olhar embaixo do capô, né? Quando a gente Uhum. abre o capô e olha ali, o que que é o Fusion Access for SAN? O Fusion Access for SAN é um cluster de scale dentro do OpenShift. Uhum. Tá? E aí o que acontece? Eu crio uma camada de proteção, de transparência, né? Quem pede as logical units para mim, quem pede os PVCs, ele pede para o scale, e o scale é que consome a SAN lá embaixo. E aí eu consigo continuar deixando o meu administrador do storage lá com os poderes que ele gosta de ter, né? Eu que faço as alocações. Tá? Então, assim, a gente ofereceu Fusion Access, não era Fusion Access, né? Quando a gente ofereceu, não tinha o Fusion Access. Uma semana depois ele apareceu. Para o cliente e falou: olha, você já tem Flash System, você pode usar CSI. Aí, dali 4 horas, o cara me mandou uma mensagem e falou: olha, eu não vou entregar o CSI direto pro OpenShift, por quê? Porque o workload que eu previ para esses Flash System já está consumido, né? Eu já tenho uma previsão de crescimento aqui que eu não posso me dar o luxo de deixar o cara do OpenShift ficar mexendo, Sim. tá? Então, assim, num ambiente altamente controlado, como é normalmente onde o cara tem SAN, o CSI Driver ele tem muito valor se eu estiver falando de VMs ou de grandes alocações, tá? Uhum. Se eu estiver falando de OpenShift de forma natural, como é o OpenShift, pra você ter uma ideia, o teste que eu faço quando eu faço a demo de OpenShift aqui, aquele file browser lá, Henrique, eu entrego 5 GB pro cara, 10 GB, né? E aí você imagina 150 desenvolvedores OpenShift, cada um pedindo de 5 a 10 GB pro Flash System, É. né? Então, assim, quando eu coloco o scale no meio ali, eu tenho uma camada de proteção a mais, vamos dizer assim, Uhum. Boa. tá? E Pô, tá outra bom por coisa, hoje, né? outra coisa importante nesse caso aí é o meio de Só, acesso, desculpa aí, gente. né? Só pedir desculpa aí que eu vou ter que sair. Eu tenho prova da faculdade agora, eu vou Vai acabar me lá, cara, você tem atrasando. aula. Opa, boa, Obrigado vai lá, pela boa aula aí, sorte. viu? Falou. Falou. Valeu. Outra coisa importante aí é o acesso, né? O Uhum. CSI hoje, até onde me consta, ele não trabalha com Fibre Channel. Eu posso estar enganado. Estou enganado ou não? Suporta, suporta. Faber Suporta Channel Fibre? Ah, suporta. então beleza. Sim, Então show de bola. é, é. Tá? Porque esse lance do Fusion Access for SAN é justamente para o cliente enterprise, para o cliente que tem rede SAN. Não Sim. é a maior parte dos clientes que usa OpenShift. Aqui no Brasil, a maior parte dos caras que usa OpenShift na nuvem ou em cima de VMware. O cara Uhum. tem o data store dele lá, o data store dele que se vira com as coisas, tá? Uhum. Agora, no mundo OpenShift, né? Ah, eu quero acessar o disco direto da Loom lá, beleza. Quero um blocão, performance, CSI Driver, não tem o que falar.
Ah, Uhum. eu quero trabalhar com um monte de cara pequenininho aqui, cara. Olha, eu tenho solução melhor para você. Entendi. Então seria um facilitador, porque o grande problema do CSI é justamente a escalabilidade, né? Por causa desse negócio de um PVC representar uma LUN, e daí o Isso. Fusion Access, ele ajuda a resolver esse problema, né? Ele torna mais Sim. escalável, dependendo da demanda. Pô, gostei, gostei. Faz sentido. Ah, então, assim, teve um cliente que eu comecei, Bradescão, né? Bradesco é o nosso maior banco, um dos maiores bancos aqui no Brasil. Pô, Quando eu mas falei de legal que CSI, os caras estão falando OpenShift, legal. Eu não eles têm esperava isso bastante tão cedo no OpenShift lá, Brasil, tá? assim. É. Uhum. Quando eu falei pro cara de CSI Driver, ele meio que, pô, cara, não me vem com essa solução aqui, porque o cara do OpenShift vai melar tudo o meu storage lá. Porque, assim, eles têm uma equipe, cara, eles têm umas 14 pessoas que tomam conta de storage lá, né? Uhum. Para começar, ele abre mão do poder dele, né? Quem aloca o disco é o OpenShift, não é mais o funcionário dele. É. Assim. E o segundo ponto é esse da bagunça, cara, porque se o cara pedir 10 mega, o CSI vai criar 10. Eu não sei se ele vai criar 10 mega, se eu consigo criar uma regra olha, vai no mínimo tanto aí. Mas a chance do cara criar coisa sem parar lá é grande. Cara, mas se tiver algum impeditivo aí com o Bradesco ou algum cliente grande de fechar algum negócio por causa de CSI, essas coisas, você me fala que não resolve isso aí, não tem, não, não tem erro não, assim. Pode ficar tranquilo, A cara. gente tá A com... gente a gente tem a gente ofereceu HCI Uhum, para eles trabalharem com o OpenShift Virtualization. Vamos ver como é que anda esse projeto aí. Vamos ver o que a Red Hat ajuda a gente lá. boa. Mas a parte de armazenamento ainda o Bradesco ainda tem muita coisa on-premises, mas ele ainda tem ele tem um contrato gigante com Azure. Então, assim, Uhum, qual que é a treta do OpenShift, né? A treta do OpenShift é, quando eu configuro o Data Foundation lá dentro, não importa o disco que eu entregue para ele, ele vai copiar 3 vezes. Acabou. uhum, Então, quando eu entrego um disco do Flash para ele, o disco do Flash é um disco protegido por DRAID 6. Eu não preciso proteger de novo. O uhum, OpenShift lá em cima não está nem aí, ele vai copiar aquele dado 3 vezes de novo. Réplica 3 em cima de um cara que é DRAID. Eu não preciso disso. Então, eu uhum, alocar CSI direto do storage, eu não vou ter desperdício. Eu entregar as LUNs pro Fusion Access for Sun e o Fusion montar essa infraestrutura para mim, eu deixo de ter desperdício. Então, uhum, assim, eu tenho algumas vantagens aí nos dois usos. uhum, É, eu acho, eu tenho uma tendência de achar que o Access for Sun ele vai ter um apelo um pouco melhor aqui, tá? Não, legal. assim, mas é impressão minha. Por quê? Porque eu posso entregar para esse scale que eu estou montando LUNs de 1 TB. Uhum, E as minhas máquinas virtuais pequenininhas vão consumir 50, 60 GB baseado nessa LUN de 1 TB que eu vou estar protegendo via The RAID lá embaixo. Então, assim, eu tenho a impressão que eu vou ter um uso melhor desses caras aí. O cara da Tivit, né? A Tivit é um grande provedor de serviço nosso aqui. O cara já falou, uhum, falou, olha, eles estão falando que VMware tá caro, mas dentro do OpenShift Visualization eu tenho que copiar tudo por 3, a conta não tá fechando. uhum, E aí o Access for Sun, nesse caso aí, cara, vai resolver a vida do cara de um jeito que vai ser sempre show de bola. uhum, Eu ofereci CSI pro cara, mas aí o que que o cara me disse? Falou, olha, eu tenho essa penalidade de que o que eu tenho de rede SAN pro Flash aqui, eu já tenho consumido. E o cara tem outros fornecedores de storage lá. Então eu uhum, consumi com a licença IBM um cara da Dell ou um cara da Huawei, pra gente é ganho, né? Então uhum. é. A Vamos- gente pode comparar esse problema aí de, assim, de um PVC do OpenShift ele pegar todo o LAN com o que a gente resolve com o Theme Provisioning, por exemplo, que você usa à medida que você precisa, ao invés de pegar Cara, todo um espaço ali. a questão não é o espaço. O Uhum, time, provavelmente, eu acho que a classe padrão de CSI nossa lá é Team, uhum, tá? O problema não é o espaço. Eu acho que o problema, na maior parte dos casos, é aquela questão com os 65 mil milhões 65 mil objetos que a gente consegue gerenciar, uhum, né? Porque eu gerenciar, sei lá,
2.000 LUMs e esse tanto de snapshots para chegar em 65.000 é uma coisa. Eu gerenciar 10.000 LUMs, eu vou ter uma quantidade de snapshots muito menor para tratar. Uhum. Né? E uma das coisas que o cara usa com vontade quando ele está trabalhando com OpenShift é snapshot da classe de storage que ele está trabalhando lá embaixo para fazer backup e tal. Então, assim, o problema nesse caso é escala em número de objetos. E assim, eu posso estar enganado, mas eu vou gerar estresse demais em componente que eu não precisaria estar estressando. Porque uma coisa é eu abrir a console do Flash e ver 2.000 LUMs, a outra eu ver 10.000. É. Uma coisa é eu dar comando no Flash para ele me listar os hosts e listar as LUMs, listar os mapas, e ele me listar 2.000 mapas, a outra ele me listar 15.000. Uhum. Porque eu vou ter que refazer mapa toda vez que eu mexo no cara de um lado para o outro e tal. Então, assim, eu tô gerando um estresse, eu acho, pesado, né, em cima de uma Entendi. camada que eu não precisaria estar gerando esse estresse. Mas isso é uma impressão minha, tá? É por Entendi. isso que eu acho que os caras têm uma certa resistência aí a trabalhar dessa forma. Para ambiente de VM, é aquilo que eu te falei. Eu já ia entregar aquela LUM daquele tamanho para aquela VM no VMware. Eu ia entregar Uhum. aquela LUM daquele tamanho dentro do OpenShift Virtualization, não vai fazer diferença nenhuma para mim. Mas eu não consigo, eu até consigo filtrar. Eu preciso tomar cuidado do lado do OpenShift, que é um negócio que o cara do storage não domina, para que o cara não possa alocar LUMs menores do que X. Eu tenho que criar regras dentro do OpenShift para proteger isso. Uhum. Então, assim, eu acho até que dá para fazer, tá? A gente pode até dar uma estudada nisso. Falar, olha, cria uma regra para mim aqui nessa storage class de que menos do que 100 GB eu não vou nem alocar. Manda o cara procurar em Uhum. outro lugar. Uhum. Né? E aí eu Show. posso fazer um lance misto. Eu tenho o Access for SAN e o CSI. Olha, até 100 GB você pega daqui. Passou de 100 GB você pode ir direto no storage. Né? Mas é um Uhum. negócio que o pessoal tem que, vamos dizer, tem em mente aí, ou facilitar um pouco, ou pelo menos documentar. Falar, olha, isso é um problema do OpenShift, não é um problema do nosso CSI. Mas se o cara colocar no manual lá, falar, olha, a regra para você não deixar alocar menos dos 100 GB é essa daqui, e coloca a regrinha lá, pô, os caras já vão ficar felizes. Uhum. Entendi. Boa. Legal, legal. É isso então. Show, Tá bom? professor. Rendeu hoje aí. Hoje Agradeço o foi legal, tempo cara. todo aí. E vamos que vamos. E daqui 2 semanas a gente conversa de novo. Tá bom. Aí, você quer alguma outra coisa diferente para semana que vem? Pensou em algum assunto aí? Pensa no assunto e manda uma Cara, mensagem aí. tá, posso mandar. A gente, qualquer coisa faz uma listinha. Tem aqui o chat de nós três lá. A gente pode falar, jogar algum tópico lá, ou senão a Isso. gente só chega e vai batendo um papo mesmo assim. Só nessa 15 minutos já falei de Fusionex, de CSI. Isso é A legal, gente cara. traz uns Aí eu, tópicos aí eu mais. posso, sei lá, a gente pode tentar fazer umas demos aí, fazer um. Eu não sei se Ceph te interessa, posso te mostrar um pouco do Ceph aí, um pouco do Você Scale. consegue fazer alguma coisa com CSI? Ou- Eu preciso plugar o CSI lá naquele ambiente da TD Synnex. E aí Tá, eu preciso ir fisicamente lá. Eu preciso de um tempo. Talvez semana que vem eu consiga fazer isso. E aí, tá. se conseguir, cara, vai ser legal para todo mundo isso aí, hein? É. Não, beleza, é que assim, se você conseguir, assim, acho que isso aí seria uma demo interessante de entender como funciona. Mas fora isso, se eu pensar em alguma outra coisa, É, a gente conversa e também. show de bola. Não, mas legal, legal, bem pensado. Eu vou pedir para os caras. Eu tava com um problema no switch de rede lá, não sei se os caras resolveram. Uhum, Se eles resolveram o problema, eu queria ligar numa placa de 10 GB pelo menos, né? uhum, E o 5200 que a gente estava lá não tinha placa de fibra. Mas eu acho que tem um 7300 lá que tem uhum. 10. E aí, entrando com 10 GB no switch do Fusion que tá lá, vai ser um negócio bacana. De repente, a gente faz a É. instalação do CSI na unha aí na semana que vem. Pô, legal. Inclusive, deixa eu te mostrar uma coisa, não sei se você já deve ter visto um desse aqui. Peraí. Escritório agora americano não gosta de trabalhar, né? Todo mundo foi embora já. Quer ver? Eu vi no seu, como é que chama? No LinkedIn, vocês abriram uma máquina aí que chegou e Ah, tal. esse que eu ia mostrar um FCM aqui, ó. Olha ele aí, cara. Não sei se dá pra tirar o. Cadê? Deixa eu tirar o. É. Esse aqui é o modelo 3 ou 4.
que a gente tem. Só que é aberto, né? Isso aqui é para demonstração que a gente leva nos eventos e tudo mais. Esse é legal, cara. Sempre que eu entro numa sala que os caras estão falando de Flash, eu pergunto pro cara assim, já mostrou o slide do FCM aberto comparado com o SSD de mercado, né? É, Esse slide é, pra mim é o mais legal, cara. Bacana ele que é vocês legal. têm um aí, né? Então, cara, que agora eu tenho esse, tenho o 7300 lá também, porque como eu organizo os eventos que a gente vai encontrar com cliente aqui na América do Norte, daí eles me mandaram esses dois para levar para os eventos, né? Então, assim, é tudo não funcional, só para demonstração mesmo, só para mostrar ali como é que é o hardware, né? Mas legal, mas legal. Legal E mesmo agora esse aí, cara. Bacana. vai lançar ano que vem, acho que vai lançar o 5, né? Eu cheguei a ver o 5 já, que o FCM 5 vai ser mais comprido, vai ser um formato diferente. Ah, olha aí. Vai ser igual a Vai versão ser. zero. Não vai ser igual a versão zero, que a versão zero era desse tamanho assim, parecia uma caixa de É, pizza, né? não, esse aí vai ser mais fino. É, mas eles estavam falando os números, agora eu não lembro de cabeça, mas assim, parece que você, por ter esse formato, você ia conseguir colocar mais FCMs num flash system, né? Então você Ah, é conseguia. o Very Small Form Factor lá, não é isso? Pode ser, pode ser, pode ser. É, mas daí eu vi quem mostrou foi a. Ai, cara, esqueci o nome dela. Ela é lá da Inglaterra, do laboratório de Hershey. Esqueci o nome dela agora. Pesquisadora. Mas. É, é. Mas. Cara, eu esqueci o nome dela. Mas semana que vem, agora sábado, eu tô indo pra Inglaterra, né? A gente vai ter um evento com o business partner lá, daí vamos ver se eles fazem alguma demonstração, se coloca a gente no lab pra ver onde está sendo desenvolvido o FCM 5. Então, se eu conseguir umas fotinhas, eu mando aí qualquer coisa. Legal, cara, legal. Bacana. Pô, Aí se sobrar um desse aberto aí, próxima vez que você vier aí, você traz pra gente. pode deixar, pode Isso deixar. é. Pra ter um desse aí embaixo do nosso. Porque a gente tem os flash system lá no sétimo andar, né? Fala, ó, isso aqui é Uhum. o cara aberto. E, inclusive, o ideal era ter os dois, né? Ó, isso é SSD de mercado. E esse aqui é o É. nosso. Não, É muito posso ver, legal, posso cara. ver. Eu acho que deve ter uma galera aí que nesse laboratório que deve usar isso de peso de papel, né? Então, Ah, assim, sempre tem, né? né, eu vejo se eu consigo arrumar uns pra vocês aí, próxima vez eu levo. Show de bola. Show? Professor, aquele abraço então, qualquer coisa dá um Abraço, alô, cara. Boa noite já aí pra já a você. gente se fala. Valeu, Até você também, mais. Tchau, tchau. abraço.